Fala galera, hoje é a nossa terceira aula de Unity, mais aprofundada em C#. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho de funções, para que elas servem principalmente, como usar uma função, como chamar ela durante o nosso projeto. Então, o que uma função faz basicamente é repetir o mesmo código, tantas vezes quanto a gente quiser. Ela serve também para dar uma aparência melhor para o nosso script, porque com funções a visualização fica melhor de entender. Então a gente pode fazer uma automatização dentro apenas desse grupo de códigos que é uma função, e depois apenas chamar essa função com uma simples linha de código, e todo o nosso processo criado anteriormente acontece como a gente descreveu dentro da nossa função. Então é uma automatização que pode ser chamada várias vezes e que possibilita um ajuste melhor do nosso script, uma aparência mais legal, mais arrumada. Então é isso, começando aqui. Vamos criar um script C#, inverteu aqui. Eu gosto da hierarquia. Não, da hierarquia em cima e do projeto embaixo. Isso aí. Vou dar o nome desse script. Como eu não alterei o nome do script de começo, ele vai ficar com o nome New Behavior Script. Então eu vou ter que alterar isso assim que eu entrar no MonoDevelop. Senão acontece um erro. Vou copiar esse nome para ter certeza de ele estar inserindo o nome certo. Então, a void update, como eu já falei numa aula anterior, e a void start, vem como padrão, elas são funções, né? Elas já são funções. Essa void start é executada quando o script é instanciado ou quando um objeto é instanciado. Então essa void start executa antes das outras funções. É como para definir alguns parâmetros que vão ser inicializados quando o jogo começar. Por exemplo, a vida do jogador, a posição do jogador no caso de um jogo salvo. Então elas são chamadas a void start. O void update, chamado uma vez por frame, é a atualização mesmo do código do jogo ou do seu projeto. Uma outra função a gente cria fora dessas funções já existentes, mas dentro da classe. Por exemplo, não pode haver uma função dentro de outra função. Aqui na void start a gente não pode criar uma função, só executar uma função já existente. Então, a keyword para criar uma função é void. Depois disso a gente insere o nome da nossa função. Nesse caso vai ser dizer olá. Uma função, ela pode aceitar parâmetros. Os parâmetros são inseridos nesses parênteses. Um parâmetro seria basicamente uma variável temporária que você pode mandar para dentro dessa função para que ela faça alguma ação com os valores que você mandou. Na nossa função dizer olá, a gente não vai estar inserindo nenhum parâmetro, mas depois nessa aula eu vou estar mostrando como trabalhar com parâmetros. Então ela tem sempre essa aparência aqui. Mesmo que você não for usar parâmetros, você tem que inserir os parênteses. No caso de não usar parâmetros, eles vazios. Vamos abrir o nosso bloco de código e fechar ele. Enter. Então, o nome da função já diz por ela mesmo, dizer olá. Então a gente vai printar um olá na tela, alguma coisa assim, printar no console. Para isso eu vou estar usando o print e um textinho dentro dele. Print dizer olá. Ou olá, né? Dizer olá é o nome da função. Olá.
a nossa função já foi criada. Ela já tem o bloco de código dentro dela. Então, vamos salvar nosso script. Pronto, a nossa função está criada, está pronta. Podemos inserir ela na nossa main camera. Só que, se eu executar esse projeto, não acontece nada, não foi escrito nada no console, porque a gente simplesmente não chamou essa função, a gente só criou ela. Para chamar, a gente pode chamar ela ou na void start ou na void update. A diferença é que na void start ela vai ser executada uma vez, no primeiro frame do projeto, no frame inicial, e no void update ela vai ser chamada a cada frame. Vamos inserir aqui no void update. Como é que a gente chama uma função? Simplesmente inserindo o nome dela, dizer olá, com os parâmetros. No nosso caso não tem nenhum, então a gente só abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. É isso aí, vamos salvar. Se a gente executar o nosso projeto, o olá tá zoado, mas está sendo printado a cada frame aqui. Então é isso aí, o conceito de função é bem simples e é muito útil para automatizar um processo e não precisar repetir sempre um bloco de código, deixar a aparência mais limpa. Agora eu vou estar mostrando como criar uma função com parâmetros. Parâmetros, como eu disse, é uma variável que a função recebe, que ela usa dentro do seu bloco de códigos. Então, como é uma variável, a gente vai ter que declarar uma variável para ser usada nessa void. Então a variável vai ser, por exemplo, a gente vai mudar o nome da nossa função agora para dizer alguma coisa. Dizer alguma coisa vai ser algo que o usuário vai escrever no update e vai ser printado pela nossa função. Então, como ela tem que receber um texto exibido pelo usuário e um texto criado com uma string. Então, essa função vai ter que ter como parâmetro uma string. Mesmo sendo uma variável de parâmetro, ela precisa de um nome. Então, string alguma coisa. Pronto. A gente já tem um parâmetro aqui. Esse é o nome da nossa variável da função. A gente pode armazenar essa variável dentro de outra variável local, como eu já mostrei na aula passada. Para declarar uma variável local, a gente não usa public nem private, só o tipo da variável. Nesse caso seria uma string, porque nosso parâmetro é uma string. Um nome qualquer, string text, e essa string text vai ser igual à nossa string do parâmetro, igual a alguma coisa. Agora a gente também não quer mais que printe olá na tela. A gente quer que printe a nossa string que foi repassada para dentro dessa função. E essa string é text. A gente poderia simplesmente descartar essa variável local e só inserir print alguma coisa. Seria o resultado seria o mesmo, obviamente, mas vamos estar fazendo uso dessa variável local. Agora, se a gente for executar esse código do jeitão que ele está, ele não vai funcionar, porque a gente não passou nenhum parâmetro para essa função e ela exige um parâmetro, ela exige uma string, ela exige um texto. Só demonstrar isso aqui, ó. Inclusive, essa função dizer olá não existe mais, o nome dela agora é dizer alguma coisa. Só para dar um toque para vocês, quando aparecer esse erro aqui, the name, e daí a string does not exist in the current context, quer dizer que esse nome não existe no script. Você, por exemplo, digitou alguma coisa errada ou esqueceu de atualizar o nome, esse nome não existe no script.
Meu inglês ficou meio zoado agora porque eu tô com sede. Comentário besta, mas tá aí. Beleza. Então, continuando aqui. Temos aqui a nossa função, dizer alguma coisa. Como eu falei, ia acontecer um erro. Então, aqui está dizendo que dizer alguma coisa não toma 0 argumentos. Então, quer dizer que precisa de algum argumento, um ou vários argumentos, dentro dessa função para chamar ela. Então, aqui a gente insere a nossa string. Ela não precisa ser declarada uma variável, ela só é um texto, simplesmente isso. Olá mundo, eu não vou nem colocar acento porque vai ficar zoado. Dizer alguma coisa, olá mundo. Então vamos testar isso aqui. Olá mundo. Então está sendo printado aqui. Agora vamos mudar um pouco o foco. Vamos criar uma simples soma de dois valores. Vamos excluir essa void aqui. Vou criar uma nova. Void soma. Ela vai ter que tomar no mínimo 2 argumentos, né? Para fazer uma soma a gente precisa de 2 valores. Vamos criar valores floats e não inteiros. Para o caso de a gente querer usar alguns valores com casas decimais, então a gente vai estar usando floats. Float. Vou chamar de x1 e x2. Para usar mais de um parâmetro, simplesmente põe a vírgula e declara outro parâmetro ou outra variável. Pronto, temos aqui os nossos valores. Vou criar uma variável local que vai ser o resultado dessa nossa soma. Ela vai ser um float também, com o nome resultado, que vai ser igual à soma desses dois argumentos, x1 mais x2, ponto e vírgula. Para terminar, a gente vai ter que printar esse valor na tela, print resultado. Então é muito simples. É esse o jeito da nossa função. Então, só retomando, aqui a gente define a função, cria um nome para ela. Os parênteses a gente usa os argumentos. Criamos um argumento float com o nome de x1, vírgula para definir outro argumento, e float x2. Então, iniciando o nosso código, a gente criou uma variável local. O nome dela é resultado. E ela é igual à soma dos nossos parâmetros x1 e x2. Depois disso, nós printamos essa variável local, resultado. Então aqui a gente vai chamar essa nossa função, soma. Agora, quando a gente abre os parênteses, no caso de você estar usando o MonoDevelop, ele já indica para nós que a gente precisa de um float x1 e de um float x2, então são os nossos dois argumentos. Vamos usar valores qualquer 2.5 e 3.4, qualquer coisa. Só pra gente ver. Não esquecendo do f no fim, para não ser confundido com uma variável double. Então a gente precisa do f no fim. Vou salvar isso aqui. Quando a gente for executar o nosso código, está aqui sendo printado o nosso resultado da soma, que é 5.9. Então agora vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Uma void para somar ou subtrair uma mesma void. Então a gente vai fazer void, o nome dela é operação. Além desses dois floats, que são os dois valores que a gente vai fazer a operação, a gente vai ter uma string que vai dizer se a gente quer soma ou subtração. Então a gente vai definir um novo parâmetro, string, operação, vírgula. Então a gente cria aqui os nossos parâmetros. Agora a gente vai estar trabalhando com o comando if novamente. A gente vai ter dois resultados possíveis para soma. Ou menos, ou aliás, adição ou subtração. Então, operação
só aceita adição ou subtração. Escrever assim mesmo. Então, se operação for igual a adição, a gente tem que definir em aspas, porque vai ser um texto inserido. Então, se a nossa operação for igual a adição, então a gente vai criar uma variável local, que vai ser um float resultado, que vai ser igual a soma desses nossos dois argumentos, porque a gente escolheu a adição. E depois printaremos o resultado. Porém, se não se a operação for igual a subtração, criaremos novamente a nova variável local resultado. Lembrando que uma variável local só é usada dentro desse bloco de código, nesse caso o if, então a gente pode repetir o nome. Então ela vai ser igual a x1 menos x2 nesse caso, porque a gente escolheu a subtração. Depois printamos o resultado na tela. Porém, caso se a operação for diferente de adição e diferente de subtração, ou seja, ela não for igual a nenhuma dessas duas, aí então a gente vai retornar um erro. Então, else seria o senão. Temos aqui, se a operação é igual a adição, faz alguma coisa. Se não, se a operação for igual a subtração, faz alguma coisa. Se não for igual a nenhum deles, faz outra coisa. Nesse caso, um debug de um erro. Log error. Eu já mostrei na aula passada para vocês. E aqui, o nosso erro, essa operação não existe. Nesse caso vai ser necessário criar outra chave aqui para fechar a nossa void. Então aqui a gente vai trocar o nome da nossa void para operação. Agora, vamos deletar esse código aqui só para ver. Quando a gente abrir o parênteses, ele já vai pedir a string operação, depois os floats. Então a gente vai fazer adição, lembrando das aspas, porque é um texto. 5.0f e 2.0f. Vamos testar esse nosso código. Somamos 5 e 2, deu 7. Agora vamos fazer a subtração desse mesmo valor. Subtração. Vamos subtrair 5 e 2. Vamos ver se o resultado vai aparecer 3. Está aqui, 3. Agora vamos inserir uma operação desconhecida. Ou, sei lá, troll, sei lá. Aqui, ó, o nosso debug error. Essa operação não existe. Operação troll não existe. Seria possível continuar com esses else ifs aqui para, se a operação fosse igual a multiplicação, daí multiplicar o x1 e o x2 e divisão, daí dividir o x1 e o x2, mas nesse caso teria que lembrar que o x2 não ia poder ser igual a 0, né, porque divisão por 0 não existe, então teria que adicionar um porém a isso. E com funções dá para fazer várias coisas, né. Então é isso, galera, espero que tenham gostado dessa aula, bem... acho que bem explicada sobre funções, dando uma abordada legal no assunto. E espero que continuem também acompanhando as aulas, comentando e dando joinha aí se possível. E é isso, obrigado, até a próxima. Um abraço.